Olá, seja bem-vindo. Eu sou o presbítero Rafael Ferreira e você está no canal Eco da Escritura. E se você chegou até aqui, se você está aqui, é porque você procura crescer mais na presença de Deus. Estou aqui para te ajudar através da leitura da Bíblia guiada. Vamos ler a palavra juntos. Estamos no programa Evangelize, onde estamos lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Estamos em Mateus 8. Lembrando que minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada. Comente se você prefere outra versão. Comente também sobre as possíveis palavras, os possíveis pensamentos, as possíveis exortações, reflexões que essa palavra possui, o trecho de hoje que nós vamos ler possui. Curta, faça parte do canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Estamos querendo abençoar a sua vida de quantas pessoas mais a gente puder, né? Mas vamos orar antes de ler? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por essa palavra. Peço, meu Pai, que o Senhor esteja conosco, falando conosco, nos guiando e fazendo que essa palavra, meu Pai, se enraize em nossa mente, se enraize em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, fale conosco. Amém. Vamos lá? A cura de um leproso. Vou pegar meu laser. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger dos dentes. Então, disse Jesus ao centurião: Vá-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxeram-lhes muito endemoniados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor,
permitir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entrando, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram para que se retirasse da terra deles. Esse capítulo a gente acabou de ler. Ele foi logo após Jesus ter descido do monte, onde ele fez o Sermão do Monte, né? O capítulo, como a gente viu em capítulos 5, 6 e 7. E a gente vê a autoridade, o poder de Jesus, né? Uma breve reflexão que eu gosto de fazer: será que a gente confia no milagre de Deus ainda? Quantas vezes a gente passa por enfermidades, passa por doenças, problemas, e o último a que a gente recorre é Deus. A gente espera primeiro chegar num ponto que a gente não consegue mais tratar para pedir socorro para Deus. Às vezes a gente pode fazer isso já no começo, né? Na enfermidade, no começo da notícia ruim. Ou melhor, a nossa vida está sempre na mão de Deus. Não somente no problema quando ele chegar, né? Outra coisa que eu penso também, Jesus, ele acabou de descer do Sermão do Monte, a multidão seguiu, vem um leproso e fala: Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar. Né? Aquele discurso de Jesus tinha dado certo, tinha aumentado a fé das pessoas, e a gente que tem que ser igual a Cristo, será que o nosso discurso tem aumentado a fé das pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente tem lido a Bíblia ao ponto de aumentar a nossa fé, escutado a palavra de Deus? Eu também gosto muito de pensar nessa passagem em que Jesus acalma a tempestade. Não tem como desvincular essa passagem. É fácil de se lembrar dessa passagem de Jonas. Jonas também estava no barco e dormia, e veio uma grande tempestade. Jesus no barco, dormia, e veio uma grande tempestade. A diferença é que no caso de Jonas, foi o grande causador da tempestade, porque fugia. O outro, ele fez parar a tempestade através de um milagre, né? E eu fico pensando, quem que está no nosso barco? Será que a gente tem colocado no nosso barco pessoas igual a Jonas? Pessoas que fogem da obra de Deus? Jonas fez as pessoas lá buscarem outros deuses. Leia lá depois. Já Jesus, quando ele está no nosso barco, ele aumenta a nossa fé. Quem são as pessoas que acompanham o seu dia a dia, né? E você também, quando você está no barco de outra pessoa, lá no seu serviço, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, né? Você tem acalmado tempestades ou tem trago elas?
né? Confiemos então no poder de Deus, na glória dele, sabendo que ele tem poder para fazer milagres, fazer cura, e que sua palavra aumenta a nossa fé e tem que aumentar a fé das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Se você tem alguma outra reflexão para fazer, comente, curta esse vídeo, gente, compartilhe e vamos lá, desenvolver a nossa fé. Jesus te abençoe. Até a próxima.